Olá, continuando nossa aula. Após definir o escopo, é necessário criar a EAP. Grupo de processo de planejamento, área de conhecimento e escopo. O que é uma EAP? Para quem não sabe, vem do inglês WBS, Work Breakdown Structure. É uma divisão dos pacotes de entrega do projeto. No caso, estamos falando de obra aqui, uma obra igual a um projeto, em componentes menores, para facilitar o gerenciamento do projeto. No caso, gerenciamento da nossa obra. Então você tem um escopo definido do produto e você tem um escopo definido da obra. Esse escopo da obra você vai quebrar em pacotes gerenciáveis. Cria contas de controle e pacotes de serviços. Então, a EAP é uma estrutura analítica do projeto. Para o nosso caso, estrutura analítica da obra. Obra é dividido em o nome da obra, no caso a obra como um todo, aí eu quebro em contas de controle. E a conta de controle quebramos em pacotes de serviços. Um exemplo gráfico de uma EAP. Eu tenho uma obra aqui, que é o nome da obra. Tenho conta de controle 1, conta de controle 2, conta de controle 3, conta de controle 4. E depois eu divido em pacote de serviço cada conta de controle. Por exemplo, o residencial Flor de Lis, é o nome da obra. Serviços preliminares, fundação, estrutura, alvenarias, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, revestimentos, cobertura, esquadria, pintura, tudo isso aqui é contas de controle. Agora eu pego as contas de controle e divido elas em pacotes de serviços. Por exemplo, serviços preliminares de uma obra da residencial Flor de Lis, instalações provisórias, limpeza do terreno, canteiro de obra, locação da obra. Esses aqui são pacotes de serviços, são os pacotes gerenciáveis. A partir desses pacotes de serviço, eu vou passar para a próxima área do conhecimento, que é o cronograma, e quebrar esses pacotes em serviços gerenciáveis. Então, estou com pacotes gerenciáveis e depois, para a próxima fase, tanto para orçamento como cronograma, análise de riscos, eu posso quebrar esses pacotes de serviços em serviços gerenciáveis ou atividades ou tarefas. Eu prefiro denominá-los como serviços. Fundação, conta de controle, pacote de serviço, estacas, bloco de fundação, viga baldrame, fundação dos muros. Isso aqui, pacote de serviço. Então aqui você pode ver que a obra começa se subdividindo, a EAP ela subdivide em conta de controle, em nome da obra, conta de controle e pacote de serviços. Aqui uma forma gráfica, você vê todos os pacotes de serviços, uma obra do residencial Flor de Lis, por exemplo. Serviços preliminares, fundação, estrutura, alvenaria, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, cobertura, revestimento, esquadrias e pinturas. Aqui coloquei os principais contas de controles para gerenciar uma obra. E embaixo de cada conta de controle, nós temos aqui os pacotes de serviços. Por exemplo, serviços preliminares, instalações provisórias, limpeza do terreno, canteiro de obra, locação da obra. Claro que depende muito do profissional, da organização, da construtora, definir os pacotes de serviços gerenciáveis. Mas recomendo que eles têm que entender que esses pacotes de serviços são para você definir os serviços e logo depois fazer as composições dele. Estacas, bloco de fundação, viga baldrame e fundação do muro. Isso aqui são os pacotes de serviço da fundação. Pacote de serviço da estrutura, pilares, vigas, lajes e estrutura do muro. Pacote de serviço da alvenaria, alvenaria até respaldo. Por que eu separei a alvenaria de até respaldo e a alvenaria de oitão? Outra coisa, muita gente fala em obra, a linguagem é eitão. Tá? Se já discutir com o mestre, até alguns engenheiros que vivem muito em canteiro de obra, mas a palavra correta é oitão, tá? Mas nada impede você falar eitão também junto com o pessoal da obra. Também é um nome linguajar de canteiro.
Tá? Então, a alvenaria de respaldo utiliza aí uma produtividade. A alvenaria de oitão é um processo depois da laje, então depende muito de mais outros tipos de recurso. Por isso eu separei em pacotes diferentes. Alvenaria do muro e vergas contra vergas, coloquei e separei outro em pacote. Instalações elétricas, eletroduto, caixinhas, quadros, disjuntores, passagem de fios e cabos, tomadas, interruptores, entrada de energia, luminárias e espelhos elétricos. Instalações hidrossanitárias, redes de esgoto externa, rede de esgoto... você pode perceber que instalações hidrossanitárias tem profissionais que na hora que vai elaborar o orçamento, eles pegam a lista de materiais simplesmente. Claro que você entendendo a EAP, você coloca em grupos que facilita o seu gerenciamento. Aqui, por exemplo, a conta de controle de instalações hidrossanitárias, eu recomendo instalar esses pacotes, gerenciar esses pacotes de serviços. Rede de esgoto externa, rede de água externa, instalações de esgoto interna, instalações de água interna, instalações de caixa d'água e louças e acessórios. São pacotes que tem vários serviços dentro. Tá? Cobertura, estrutura da cobertura, telhamento, calhas e rufos, revestimento. Claro que isso aqui é como eu trabalho, não é engessado. Como eu já disse, você pode fazer alterações, adequar conforme o gerenciamento da sua obra, tá? E conforme a cultura da sua organização. Esquadria de alumínio, esquadria de madeira, esquadria de ferro, depende da obra. Pintura interna, pintura externa, pintura da esquadria, pintura... Está repetido aqui, pintura de esquadria. De qualquer forma, quero te explicar. A obra a gente não divide assim, vou fazer a sala, depois fazer a cozinha, fazer o quarto. Não, você divide ela em etapas de serviços. Assim, agora eu vou construir a sala. Não, agora você... Não é assim que constrói. Então você vai gerenciar as contas de controle e pacotes de serviços. Dentro do pacote de serviços, a gente vai listar os serviços de cada pacote. Você vai transformar a sua obra em realidade. Ok? Espero que você esteja entendendo até aqui. Às vezes eu falo rápido, mas não se preocupe. Esse curso aqui é uma satisfação minha em poder contribuir com conhecimentos que você consiga absorver o máximo possível de informações. Tá ok? Dando continuidade. Aqui, nessa aula, eu apresentei a EAP de forma de estrutura gráfica. Na aula seguinte, que será sobre listar os serviços, nós vamos enxergar a EAP de forma em planilhas, no caso de lista. Você pode praticar, tem um exercício no slide, você pode praticar isso, criando uma lista também dessa própria EAP. Para reflexão, para que serve um EAP? Você acabou de ver nesse curso, a EAP ela facilita o gerenciamento. Essa estrutura analítica da obra você vai utilizar no orçamento, vai utilizar no cronograma, na planilha de medição, na planilha de controle. Então você utiliza essa estrutura para o gerenciamento da obra. Qual a importância da EAP no gerenciamento da obra? Praticamente é ela que é meu mapa de serviços para gerenciar. Beleza? Como eu utilizar a EAP de forma eficaz? Então, como eu comentei, você não pode ter uma EAP diferente para orçamento, um cronograma, uma para medição fiscal. É interessante envolver o seu patrocinador, que é o fiscal, ou o gerente, ou o engenheiro, ou o responsável que faz as medições, conciliar as 3 planilhas para facilitar seu gerenciamento, aí se torna eficaz. Não adianta você elaborar uma EAP e monta no orçamento. Aí você contrata um profissional para fazer um cronograma, ele monta uma EAP diferente. Aí seu cliente ele tem uma EAP diferente da planilha de orçamento dele. Às vezes todos batem o mesmo valor. Tem que bater, claro. Tem que conciliar os valores. Porém, a estrutura é diferente. Então, para você ter uma EAP eficaz, você concilia a linguagem, a estrutura, a mesma estrutura para todos os documentos, tá bom? Aqui no slides
você tem disponível para fazer download. Eu gostaria que para você praticar, preencher essa EAP gráfica conforme o exemplo que eu apresentei nessa aula, tá bom? Aqui está o gabarito, não olhe o gabarito antes, executa, monta, depois você confere, tá bom? Aqui eu coloquei a estrutura analítica já com os códigos, para poder colocar os códigos em cada um dos serviços, tá bom? A aula da estrutura analítica encerra-se por aqui. Aprendemos aqui nesses 2 vídeos a definir o escopo e a criar AP, tá ok? Dúvidas? Deixe nos comentários, entre em contato comigo que teremos uma live para tirar todas as dúvidas, tá ok? Até logo, até a próxima aula e um forte abraço.